o restante dos colegas entrarem, para daí eu não preciso repetir depois. Gente, então peço desculpas por ontem, tá? Realmente eu não estava bem, eu tenho crises de enxaqueca já faz bastante tempo. E às vezes quando ataca não tem o que fazer. Passei o dia inteiro mal ontem, bem mal. E melhorar já era bem tarde. E aí, infelizmente, eu não tinha condições de dar aula para vocês. Então, agradeço a compreensão. Essas coisas acontecem, né? Hoje, como eu havia comentado já nas outras aulas, a gente vai dar sequência no assunto de queijos. Hoje é a nossa última aula sobre queijos especificamente. E hoje nós vamos falar principalmente sobre a produção do queijo mussarela e o queijo prato, né? Que são os queijos que a gente mais consome, assim, né? Tem mais acesso. E também eu vou passar para vocês algumas particularidades de outros tipos de queijo também. E aí, para isso, tem umas perguntas aqui que vocês já está disponível no Classroom, esse material, né? Para vocês responderem no caderno, tá? Descrever resumidamente as etapas de fabricação do queijo mussarela. Quais são os tipos de fermentações que podem ser feitas nesse queijo? E quais são os pontos críticos na produção do queijo mussarela, tá? Além de dizer quais os principais defeitos nesse queijo também. Tá? Então, são perguntas que vocês vão poder ir respondendo aí ao longo da aula. Podem dar um print nessa tela, tirar uma foto, ou abrir o Classroom, né, para vocês conseguirem ir respondendo. Qualquer dúvida, me interrompam aqui e perguntem, tá? Esses dias eu havia falado para vocês sobre a nomenclatura, né? Se utiliza muitos nomes para queijo mussarela. A gente vê diferentes nomes nas embalagens e na escrita também. O que isso quer dizer, então? O mussarela, ele é escrito com 2 S's, ou escrito mozzarella com O e Z, ou mussarela com cedilha. Então, vejam, gente, que a palavra mussarela com 2 S's é uma grafia não preferencial. Formas corretas, mussarela ou mozzarella, tá? Então, de preferência que seja escrito, né, sem os 2 S's. A palavra mussarela é um queijo vastamente usado na culinária de origem italiana, formato arredondado, massa afilada e feito com leite de vaca ou leite de búfalo. Grafia também usada como mozzarella e a forma mussarela com 2 S está incorreta e deve ser evitada, tá? Isso é o que, né, o português aí traz em relação a esses nomes. Como é um nome que provavelmente veio aí de outros locais, né, provavelmente da Itália, teve essa mudança, né, no nome. Então, se vocês escreverem mussarela, ou com 2 S's ou com cedilha, não quer dizer que está errado, né? Mas quando a gente vai avaliar mais especificamente, o dicionário aí traz que é para evitar. Mas é só uma curiosidade. E o queijo mussarela, gente, ele tem características, né, de ser filada. É feita a filagem da massa. É isso que a gente vai ver. É uma característica bem diferente de outros queijos. E o queijo mussarela, ele tem essa característica de formar fios, conforme a gente vê aqui na imagem. Então, é um queijo específico para utilização em alguns pratos, como por exemplo pizza. A pizza é um produto que a gente tem uma característica já ter esse monte de queijo e esses queijos formarem fios, né? Então já se opta para esse tipo de queijo. Então, além de ser um queijo com massa filada, ele é uma massa acidificada também, que é um produto intermediário obtido pela coagulação do leite
por meio do coalho ou enzimas, né, coagulantes apropriadas, complementada ou não pela ação de bactérias lácticas específicas. Então, como eu falei, o queijo mussarela ele tem uma importância para a indústria queijeira e do ponto de vista comercial é um dos principais ingredientes para o preparo de pizzas, né? Esse queijo apresenta 47% de umidade e 1,5% de sal e um pH em torno de 5,3. Então, a produção de mussarela vem aumentando ano após ano, né? Hoje são produzidas cerca de 2 mil toneladas de queijo por ano. Uma quantidade bem significativa, né? Quando a gente considera também que existem muitas pizzarias, muitas pessoas que produzem pizza para vender, né? Então, como esse queijo é um dos mais utilizados, obviamente ele vai ter um aumento muito grande aí na produção também. E aqui nós temos um fluxograma da produção do queijo. Então, assim, vocês já viram até nas últimas aulas deixa eu tirar isso aqui. A forma de produção, né? O fluxograma de produção dos outros queijos. Então, aqui nós temos algumas particularidades, já que é um queijo produzido de uma forma um pouquinho diferente. Então, inicialmente, se tem a recepção do leite, a padronização, que é onde se padroniza a quantidade de gordura. Depois disso, esse leite é pasteurizado e resfriado. Até aqui, condições normais de produção, né? Assim como dos outros produtos também, os outros queijos também. Depois que esse leite é resfriado, é feita a adição dos ingredientes, que esses ingredientes vão ser o fermento lático, o cloreto de cálcio, o coalho, que tudo isso vocês já viram nas outras aulas, qual é a função de cada ingrediente desse. Após essa adição, esse leite é coagulado, né? Ele vai passar pelo processo de coagulação, mesma coisa até aqui. Depois disso, esse coágulo ele vai ser cortado e vai ser feito a primeira mexedura para eliminar o máximo de soro possível. Depois é feita a segunda mexedura e aquecido, tá? Aqui já tem um processo um pouquinho diferenciado. Ele é mexido pela segunda vez sob aquecimento. Depois dessa segunda mexedura, esse queijo vai ficar em repouso e é feito a dessoragem. Então, todo o processo do corte, primeira mexedura, segunda mexedura e aquecimento vão servir para eliminar o máximo de soro dentro do coágulo. E aí é feito o processo de dessoragem. Posterior a isso, esse queijo vai para uma pré-prensagem e aí ele passa por um processo de fermentação com bactérias específicas, tá? Depois disso é feito o processo de filagem, que a gente vai ver o que é filagem mais para frente. Depois da filagem, a enformagem, prensagem novamente, a viragem, a salga, secagem, embalagem e estocagem, tá? Então, a partir da enformagem aqui, o processo é igual novamente. O que muda é principalmente o processo da segunda mexedura, depois o processo da fermentação e filagem, que é a principal diferença aí na produção do queijo mussarela comparado com os demais. Então, inicialmente é feito um tratamento da matéria-prima, né? O queijo mussarela também pode ser produzido, né, elaborado a partir do leite cru, mas recomenda-se, né, a pasteurização desse leite, principalmente quando a gente fala de indústrias, é obrigatório essa pasteurização. Não estamos falando de um processo caseiro, né? Num processo caseiro, esse processo, ou a pasteurização, ela não precisa ser feita, não é obrigatório.
O processo de filagem dessa massa também é feito sob aquecimento. Mas como é uma temperatura de aproximadamente 60 graus, então ela não vai ser suficiente para matar os micro-organismos que possam estar ali. É uma temperatura abaixo da temperatura de pasteurização. Então, por isso, também recomenda-se um processo de pasteurização inicial. Após a pasteurização, né, seja ela uma pasteurização rápida ou lenta, né, esse leite ele vai ser resfriado a 32 graus também e enviado a tanques para a fase de coagulação, que é onde é adicionado os ingredientes, né? E essa temperatura vai ser mantida também. Adiciona-se a cultura, né, o fermento, o qual vai produzir a acidificação do leite e posteriormente depois da massa, né, do queijo, em condições indispensáveis para a realização da filagem. Vocês vão ver que esse processo de filagem ele é muito importante para esse tipo de queijo. Então, todo o processo de temperatura, pH, quantidade de ingredientes que forem utilizados, eles devem ser feitos de uma forma bastante rigorosa, porque senão depois causa um defeito lá na filetagem na filagem desse leite, tá? Desse queijo. Então, nas indústrias nacionais, a cultura láctea mais empregada, né, para esse queijo é o Streptococcus lactis e os Streptococcus cremones, que são bactérias específicas, né, que dão o sabor que a gente conhece do queijo mussarela. Então, na proporção de 1,5 a 2%, o que vai poder variar aí de acordo com a produção aí de cada indústria. Então, após um período variável de 30 a 50 minutos de ação da cultura láctea, que é o processo de maturação do leite, vai se adicionar o cloreto de cálcio, e aí até tem uma proporção aqui que varia de 5 gramas por 100 litros de leite, e aí então ele é agitado de 2 a 3 minutos. Depois é feito o processo de tratamento da massa, né? Aonde a coalhada vai atingir aquela consistência desejada, que é feito um teste na indústria, né? E aí é efetuado o corte, né? De modo que se obtenham grânulos, né? De coágulo em torno de 1 centímetro, mais ou menos, né? Para ele ter um tamanho uniforme. E esse tamanho vai influenciar na quantidade de dessoragem, né? O quanto o soro vai ser eliminado desse coágulo. Então, a coalhada pode ser deixada em repouso por alguns minutos antes de iniciar o processo de agitação para prevenir aí perdas de gordura. Em seguida, né, vai se iniciar um processo de agitação, como a gente viu. Ela deve ser lenta no começo para evitar a quebra desses grânulos. E à medida que ocorre a dessoragem, a massa fica mais firme, né? Vai saindo, quanto mais vai saindo o soro de dentro dos grânulos, mais firme ele vai ficando. Então, o processo de agitação pode ser mais rápida, né, ao longo do tempo. Depois disso, vai ser retirado 1/3, mais ou menos, da quantidade de soro e vai iniciar aquele processo de cozimento que eu falei para vocês, que é o processo da segunda mexedura também. Aí se aumenta a temperatura gradualmente, né? Até alcançar a temperatura desejada, a qual vai variar entre 40 e 45 graus aproximadamente. Então, a temperatura de cozimento ela deve ser atingida em 30 minutos. E após esse período, então, a coalhada vai adquirir uma consistência adequada, né? Ou no ponto que é pela elasticidade dos grânulos. Esse aquecimento, esse ponto que se deseja obter, é justamente para passar para o outro processo, que é a filagem, tá? Então, quando se verificou o ponto, mais ou menos como a gente vê aqui nessa imagem, que é um coágulo que já está conseguindo ser esticado, né? Ele já está elástico.
é retirada o restante desse soro e essa massa ela vai ser submetida a uma pré-prensagem, né, durante 20 minutos. No próprio tanque, né, é utilizado placas perfuradas para esmagar, digamos assim, esse coágulo e liberar a quantidade de soro que ainda ali tem disponível. O bloco de massa que vai ser formado, né, nessa pré-prensagem, ele vai ser subdividido em fatias e colocada sobre mesas de aço, em locais com temperatura normalmente na faixa de 15 a 20 graus, por um tempo de 18 a 30 horas aproximadamente, né? Ou suficiente para que consiga a acidez adequada para a filagem. Esse processo de espera aqui na temperatura de 15 a 20 graus e de até 30 horas é o processo onde que vai ocorrer a fermentação. Essa fermentação ela é necessária, além de dar sabor e características específicas para esse queijo, de baixar esse pH. Porque esse processo de filagem, que é onde vai se esticar esse coágulo, ele precisa estar num pH baixo. Caso contrário, ele não vai conseguir ser filado, tá? Então, a acidez é atingida quando o pH da massa está em torno de 5,2, podendo variar de 5,1 a 5,4. Ou quando, né, o ácido lático está entre 0,7 e 0,8%. E não se deve acidificar em excesso, porque senão a massa não vai mais filar, que é alguns efeitos que nós vamos ver posteriormente. Essa etapa, gente, é uma das etapas, a etapa diferente, né, que vocês não viram ainda. É uma etapa bem interessante para o queijo mussarela em específico. Então, essa característica dele ser, depois de aquecido, né, na pizza, por exemplo, ele formar os fiapos, assim, ser bastante extensível, né, se dá pelo processo de filagem, tá? Os outros queijos não têm característica como essa, porque eles não são queijos filados. Até se vocês tiverem em casa o queijo mussarela e o queijo prato para testarem, vocês vão ver a diferença, tá? O queijo mussarela é sempre mais elástico do que o prato, por exemplo, tá? E do que o queijo Minas e assim por diante. Então, a filagem da massa nada mais é do que uma continuação do seu tratamento. Então, numa prática industrial, nem sempre é determinada a acidez para fazer a filagem dessa massa. Então, inicialmente se faz um teste de filagem, né? Que consiste em cortar uma pequena fatia da massa e colocá-la em água a uma temperatura de 80 graus, de 80 a 85. Se ela se tornar elástica e for possível esticá-la facilmente, formando fios longos, toda a massa está pronta para ser filada. Isso aqui é um método mais caseiro de ser feito, né? Caso não tenha condição de ficar verificando a acidez que foi obtida, é feita esse teste com água quente. Em contrapartida, ao ser colocada na água quente, se ela se mostrar quebradiça, sem consistência, deixando a água leitosa, né, deixando aquela água meio esbranquiçada, assim, a acidez adequada não foi atingida, tá? Então, não chegou no pH ideal. Daí a massa perde elasticidade, que nem a gente vê aqui nessa imagem, e torna-se grosseira e rígida, né? Os fios rompem-se com facilidade e, caso deseje acelerar a acidificação, a massa deve ser mantida em condições de temperatura mais elevada. Ali a gente viu que a temperatura poderia ser deixada de 15 a 20 graus, 18 a 30 horas. Se essa temperatura for elevada a mais de 20 graus, o tempo vai diminuir, porque aí a gente força uma fermentação mais rápida, né, de acordo com a temperatura. Só que isso pode ser um problema, porque aumentando essa temperatura, a gente também aumenta a proliferação de micro-organismos, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado aí no processo para verificar se é válido fazer esse processo aí, né, de aumentar a temperatura.
Como que acontece as mudanças na estrutura da massa, né, com a acidificação? Então, nós temos pontes micelares, né, que são o cálcio presente nessa massa. Então, aqui a gente vê essa ponte em verde, né? Ela está ligando todas as micelas. No processo que a gente vai aumentando a acidez, né? Ou seja, baixando o pH, deixando o pH cada vez mais ácido, essa massa vai ficando sem estrutura, né? Então, vejam só. Aqui, inicialmente, nós temos uma massa muito borrachenta, né? Que é bastante rígida. Opa! E essa massa muito rígida, com pH mais alto, ela não fila, não é possível fazer a filagem. Depois disso, quando vai baixando mais ainda o pH, a massa começa a ficar maleável, é elástica e ela fila com facilidade. Se esse pH baixar demais, mais do que os 5,3 que a gente viu anteriormente, essa massa vai começar a ser quebradiça, sem estrutura, né, pastosa e não vai filar também. Então aqui, ó, nesse desenho a gente consegue ver essas pontes micelares do cálcio, fazendo com que fique bem rígido. Aqui no meio já foi rompido, né, algumas dessas pontes e as micelas começam a ficar um pouco mais livres, que é o coágulo. Já no finalzinho aqui, elas estão totalmente livres, que aí é quando elas estão sem estrutura e não vão poder ser filadas. Então vejam que o cuidado, né, o controle da temperatura e da diminuição do pH é essencial para elaboração, para filagem desse produto, tá? Então aqui um processo, ó, um teste manual de filagem da mussarela, que foi basicamente o que nós vimos anteriormente, quando colocavam a água naquela água, o queijo na água quente, para verificar se ele tinha elasticidade. Aqui uma filagem manual, então vejam, foi feito inicialmente o teste, viu que essa massa dava para puxar ela, e aí é feito o processo de filagem. Então vejam que ele tem uma haste aqui, né, de ferro, de inox, aonde ele começa a mexer esse queijo, essa massa, como se ele estivesse sovando, né, num termo aí para o entendimento de vocês, puxando essa massa, o processo de filagem. Aqui já um equipamento mais elaborado, né, aonde a filagem é feita em equipamentos. Então, aqui a gente consegue ver uma massa bem filada, né? Bastante lisa e brilhosa. Isso é o ideal aí para uma produção de queijo mussarela. Nesse outro caso, nós temos uma massa que não está filando bem. Apresenta rugosidades, né? A gente consegue ver ela se rasgando aqui ao longo do processo, né? Isso já não é algo ideal. Aqui já é uma massa com defeito, né? Pode ser que não atingiu ainda o pH ideal ou já baixou demais a acidez, né? E aí é um problema. Então, atingindo o ponto correto de filagem, a massa é cortada em fatias pequenas e finas e é submergida a uma temperatura de 80 a 85 graus. À medida que a temperatura dessa massa se eleva, né, e se torna plástica, as fatias ligam-se umas às outras, né, formando um bloco único. E esse bloco, né, ao ser amassado, ele tem a sua elasticidade aumentada. E ao ser esticado, forma fios bem longos, que é o que a gente conhece. Então, a operação de filagem, ela deve continuar até que a massa adquira uma estrutura bem fechada, né, e fibrilar no transcorrer dessa operação, né? Então, essa massa, ela vai atingir
55 a 60 graus. E ela deve ser mantida mais ou menos nessa temperatura para conservar a consistência adequada para filagem, né? Então, essa é feita a finalização com as mãos, ao mesmo tempo que se aproveita para moldar a massa no formato desejado, né? Então, se vai ser circular, retangular, né? Nesse momento que se molda. A moldagem mais comum, né, é cortar um pedaço da massa proporcional ao tamanho da forma que será usada. Trabalha-se um pouco, né, com as mãos sobre uma mesa de aço e em seguida coloca ela na forma. Então, o processo aqui já começa a ser igual aos outros queijos que a gente viu, só ela passou por esse processo de filagem anteriormente. Depois da moldagem, então, os queijos eles vão ser resfriados, né, e colocados nas formas, nas câmaras frias, e vão ser imergidos em água fria. Após resfriados, esses queijos vão ser retirados das formas, como a gente pode verificar nesse tanque, e colocadas em salmoura, uma temperatura de 7 a 10 graus, com uma média de 18% de sal. Então, nesse ponto aqui, esse processo, ele vai ter a finalidade de firmar esse queijo, remover a gordura que esteja livre ali, ou o soro que ainda se tem na superfície desse coágulo, desse queijo, né? E prevenindo aí que venha diluir a salmoura no segundo tanque. Então, ele vai permanecer na salmoura por mais ou menos 1 hora, né? Submerso. Depois o queijo vai ser transferido para um segundo tanque com uma concentração de sal um pouco maior, 22%, e uma temperatura em torno de 7 graus. Nesse processo aqui, a salmoura vai ficar de 1 a 3 dias, né, dependendo da forma e do tamanho do queijo, que aí é para absorver o máximo de sal e ter esse equilíbrio osmótico, né, entre o sal que tem na superfície e o sal que vai ter no interior desse queijo e ficar com um sabor uniforme, né, salgado de maneira uniforme. Então, aqui nós temos uma imagem de uma massa pré-prensada sendo cortada para ser feita a enformagem que a gente viu aqui, né, que é essa enformagem que é feita com o auxílio das mãos. Aqui é uma imagem da salmoura tradicional, em beliches, né, que se chama, tem uma bacia aqui, um tanque em cima do outro. O processo aqui de sal, né, o queijo submerso para absorção. Depois disso, depois que sai desse tanque, é feito o processo de secagem, né, antes de ser embalado. Esse aqui também é um processo normal, igual aos outros queijos que a gente estudou. E aí, terminado o período de salga, né, o queijo estará pronto para ser consumido. Ele é retirado da salmoura, deixado para escorrer, de modo que seque a sua superfície e depois acondicionado em embalagens termoencolhível. A embalagem termoencolhível é esse exemplo aqui, ó, tá? Depois ele é armazenado e o queijo mussarela, por ele ser mais úmido, ele vai exigir um armazenamento sob refrigeração, desde a saída da salga até o consumo. Aqui, gente, nós temos 2 exemplos. Esse queijo aqui da Frimeza, poderia ser qualquer outra marca, tá? Dei o exemplo da Frimeza, porque é bem próximo de nós. É o que é fatiado. E vejam a escrita. Ele é escrito com 2 S's. Se a gente voltar lá no slide inicial, diz que isso não é o correto, não seria o correto, é com cedilha. Mas por isso que eu falei para vocês, não é uma regra, não está totalmente errado, é uma forma de escrever. Como ele é uma derivação da palavra mozzarella, com O e com Z, ele acabou tendo essas 2 variantes aí para a escrita, tá? Então não está errado também. E aqui nós temos o queijo vendido em peças, né? Então, essas 2 opções.
Então, sobre o queijo mussarela, gente, esse é o processo. Então, a diferença está aí no processo de filagem, que nele acontece esse processo, enquanto que nos demais não, tá? Eu até deixei aqui para vocês, vou compartilhar a tela. Deixei lá no Classroom um material muito legal, que é... Deixa eu compartilhar. O material dessa editora aqui, Fermentec, e é um guia da mussarela. Então, é um livro, ele é bem curtinho, tem 7 páginas, e ele traz as informações sobre o queijo tipo mussarela, composição, né, de umidade, gordura, pH e sal. Traz também as características dos fermentos que são utilizados, né? Então, aqui ele traz o tipo do fermento, né, a nomenclatura desse fermento, o processo de maturação, né, qual é mais rápido e qual é mais lento, a velocidade do abaixamento de pH, o fatiamento, derretimento, né? Cada um desses aqui vão ter melhores ou piores características, né? Então, numa produção é possível ser avaliado para escolha desse melhor fermento. Aí as etapas de fabricação, basicamente o que eu falei para vocês até agora, né? Que está de uma forma um pouco mais resumida, mas é um material bem legal para vocês terem. Vai ajudar vocês a responder as perguntas também. Aqui sobre os tipos de fermentação, né? Uma fermentação curta com uma filagem imediata, uma fermentação longa. Os tipos de filagem, né? Filagem em tina, filagem mecânica, em processo de batelada. Os tipos de filagem também. O processo da salmoura. Os pontos críticos, aqui uma das perguntas que vocês têm é sobre o ponto crítico na produção de queijo mussarela. A gente já falou um pouquinho antes sobre isso. Vocês viram que o processo de fermentação que eu falei, ou uma fermentação que não chegou no pH, ou uma fermentação que já baixou demais o pH, é considerado um ponto crítico. Por quê? Porque naquele ponto ali, se o pH não estiver adequado, o processo de filagem já não vai ser ideal, já vai começar a se rasgar aquela massa, né? Então, a temperatura e a acidez do produto e da água a ser utilizada vai ser um ponto crítico, sim, porque caso não esteja adequado, o processo vai ser comprometido, tá? Então, vocês podem usar esse material aqui para auxiliar vocês nas respostas, tá? E aqui nós ainda temos os principais defeitos da mussarela. Isso também é uma das perguntas que vocês têm lá. Vocês vão utilizar esse material. Alguns desses defeitos eu já comentei com vocês nas aulas passadas sobre queijo, né? Quando eu falei de defeitos gerais nas queijarias. Então, alguns exemplos. Trincas internas. Aí vocês vão ler o que causam essas trincas, tá? O mau fechamento interno, mussarela com miolo interno e bolhas, marmorização da casca, que é aquele aspecto marmorizado assim, né, com manchas, bolhas ou buracos na massa e no queijo, manchas superficiais amareladas, massa ressecada e sem gordura, massa ressecada sem gordura, mussarela com uma massa muito pastosa, uma mussarela que começa a soltar soro, né? Que solta soro, que não derrete bem, isso também é um defeito, e manchas marrons quando levado ao forno. Então, aqui são alguns exemplos, né, dos defeitos. Vocês podem fazer um resumo sobre eles e descrever aí o que causa, tá? Por que ele não derrete bem, por que solta soro, o que aconteceu no processo, tá?
leiam essa página aqui e façam uma respostinha aí bem completa na atividade de vocês, tá? Então, esse é um material bem legal sobre o queijo mussarela. Junto com esse, eu também coloquei para vocês um guia do queijo prato. O queijo prato vai ter características um pouco distintas do queijo mussarela, tá? Mas aqui ele traz o que é a composição, as características do fermento também, vejo que é muito parecido. As etapas de fabricação do queijo prato, né? Ele não tem nada de muito específico, por isso que eu não falei para vocês, falei do mussarela, que é o processo de filagem, porque o processo de obtenção do queijo prato é normal. Aqui também os principais defeitos do queijo prato, e é um material bem, os pontos críticos também, então um material bem similar ao do queijo mussarela para vocês terem esse conhecimento, tá? E aí nós temos vamos voltar para o material da nossa aula. Pessoal, alguma dúvida, algum comentário? Vocês estão aí, estão me escutando? Estão mudos? É que é bastante informação, professora. Eu, pelo menos, estou tentando assimilar elas. Mas estão entendendo? Sim, professora, tranquilo até agora. Tudo bem. Depois dessa aula, provavelmente vou ter que achar uma geladeira que vai ter um queijo. É verdade, né? Uma pizza. É, Dá vontade, não dá? é muito queijo para cá e para lá. É muito queijo, é verdade. A gente já tá com fome, já tá na hora de jantar, né? Bom, gente, eu trouxe para vocês algumas características dos outros queijos, né? Vocês sabem aí que tem uma infinidade de queijos disponíveis, né? Não tem como a gente estudar todos eles. E também nem por quê, já que o processo é basicamente o mesmo sempre. Tem algumas particularidades, né? Como a gente viu no início, as classificações deles, né? Uns são mais úmidos, menos úmidos, alguns são maturados, outros não. Então, essas classificações elas vão se dar no processo, na produção. Então, ou vai ser retirado antes, ou vai ser prensado mais, ou prensado menos. É adicionado um tipo de fermento ou outro tipo de fermento que vão dar características específicas. Então, por isso, não há necessidade da gente estudar todos eles, né? No caso do mussarela, por exemplo, é um processo bem diferenciado, que outros tipos de queijo já não têm, certo? No caso do queijo Minas Frescal, também é um queijo um pouquinho diferenciado, ele não passa pelo processo de maturação, né? E assim por diante. Aí nós temos uma opção do queijo Gouda. Vocês já devem ter ouvido falar, talvez já consumiram também esse queijo. Eu já mostro uma imagem que fica mais fácil para vocês lembrarem, mas o queijo Gouda é esse aqui, ó. Aquele que é vermelho por fora, tá? Rosa. A Frimeza produz ele, tá? Até coloquei aqui pra gente, vocês terem uma ideia de como ele é produzido. Então, esse queijo, ele é originário da Holanda. Ele é produzido através do leite de vaca integral. Quanto mais envelhecido, mais intenso é o seu sabor. É uma textura macia, com algumas oleaduras médias em sua massa, de sabor suave e amendoado. Pode acompanhar tábuas de frios, pães, doces e molhos.
esse material que eu peguei, essas características de queijo, eles sempre trazem o acompanhamento, né? É um material mais voltado para gastronomia, mas que eu achei legal trazer para vocês. Então, ele sempre coloca opções, né, que podem ser consumidas juntos. Vocês sabem que hoje em dia, né, a gente consegue ter opções aí de harmonizar alguns alimentos. Então, eles vão ter uma característica mais interessante com algum tipo de vinho, alguns com carnes, alguns com os doces, né? Alguns queijos em molhos também. Alguns combinam mais e outros menos. Então, ele já traz essas informações. Então, aqui nós temos a opção, esse exemplo do queijo Gouda, produzido pela Frimeza. Então, os ingredientes utilizados, né? Leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, o fermento e corante natural de urucum, que vai dar essa coloração nele. Então, o processo de obtenção desse queijo é igual para todos, né? Vejam que aqui não foi colocado o tipo de fermento lácteo, porque isso não é uma obrigatoriedade de ter no rótulo, tá? Cada fermento desses vai dar uma característica específica para o produto, às vezes uma acidez maior ou menor. Então, isso cada indústria aí tem os seus segredos, enfim, e a sua qualidade, né? Então, vejam como é descrito esses ingredientes. Esse produto ele pode ser vendido peças inteiras, né? Não é muito comum a gente ver peças inteiras assim no mercado, até porque é uma peça muito grande, né? Deve ter o que? Uns 2 quilos, talvez, 1 quilo. 1 quilo não, deve ter mais. Então, normalmente vendido em cunhas, né? Em pedaços. Normalmente esse queijo, ele tá ou envolto em um papel alumínio, parece papel alumínio, ou às vezes ele também é vendido fatiado assim, em embalagens com algumas fatias desse queijo, tá? Outro tipo de queijo é o queijo gorgonzola. O gorgonzola é esse queijo aqui, que é o que tem o fungo verde dentro dele. Ele tem uma origem italiana, é produzido com leite de vaca, sabor intenso e picante, né? Uma casca natural e fina, cremosa na boca. É um queijo cremoso, né? É o tradicional queijo com veias entre as cores cinzas e azuis, devido ao processo de maturação, onde são atacados por fungos. O seu consumo pode ser natural ou combinado em molhos para massas, recheios de torta ou canapés, por exemplo. Que também é um exemplo de queijo que a Frimeza produz, né? Então, ele é vendido normalmente também em cunhas, em pequenos pedaços, né? Os ingredientes leite pasteurizado, cloreto de sódio, fermento lácteo, cloreto de cálcio, Penicillium roquefort. Esse Penicillium roquefort é o fungo que é utilizado, que tem essa coloração verde. Então, esse fungo ele é adicionado na massa e vai dar essa característica aqui com um sabor e uma cor muito característica para esse queijo. É adicionado coalho, corante natural de clorofila e conservador natamicina. Esse corante, né, é para auxiliar nessa coloração do queijo e o conservador, né, para que esse fungo também não se prolifere descontroladamente na produção do queijo, senão a gente abrir ali o pacotinho do queijo ia estar tudo verde, só ter fungo, né? Então, por isso tem esses conservadores que são adicionados, porque eles controlam a proliferação. Esses queijos não têm um prazo de validade muito longo, né? São bastante úmidos, são cremosos, como eu falei, né? E tem um micro-organismo ali dentro. Então, por isso, ele vai ter um prazo mais curto. O queijo emmental é um queijo de origem suíço, fabricado com leite pasteurizado. Seu sabor é suave e ligeiramente doce. Sua característica é a quantidade de buracos. Quanto menores e mais redondos, mais forte e picante ele vai ser.
Quanto maior o tempo de cura, mais picante. Ele pode ser combinado em omeletes, fondis e molhos brancos. Então, esse é um dos queijos bem tradicionais utilizados em fondue. No mercado, a gente consegue encontrar esse queijo em pedaços ou fatias, e também já vem umas caixinhas. Está sempre junto nas gôndolas dos queijos, uma caixinha que é própria para fundir, tá? Quando, né, quem quiser comer com carne, frutas, enfim. Normalmente tem o queijo e o chocolate para fundir. E um dos queijos utilizados é esse emmental, né? Por ter essa característica cremosa quando ele é aquecido, né? E um sabor bem forte, bem intenso. O queijo brie, a gente falou dele também numa aula. Ele foi criado, né, esse nome, em homenagem à cidade de origem, que é a cidade de Brie, na França. Ele é produzido com leite cru de vaca, e sua casca branca e aveludada é um resultado da ação de um fungo, que é o Penicillium camembert. Vejam que aqui nós temos o camembert, que dá esse aspecto aveludado, né? Foi feito uma aspersão desse fungo na sua superfície e criou essa textura aveludada. O Penicillium roquefort, que a gente acabou de ver aqui, ó, dá uma característica verde e não dá aquela textura aveludada. Veja que causa umas veias verdes aqui dentro, né? Então vejam que nós estamos aqui com tipos diferentes e que vão ter características distintas. Então esse fungo ele vai promover a maturação de fora para dentro. Sua cor é pálida, textura macia, seu sabor é suave e intenso e pode ser combinado com diversos pães, tábuas de queijo, geleias, chocolates e champanhe. Isso aqui é um queijo que normalmente ele vem embalado dentro de um pote ou de uma lata. São embalagens bem refinadas, é um queijo com valor bem agregado, porque ele é muito cremoso, então por isso que ele vem já numa embalagem mais adequada para esse tipo de produto. Queijo gruyère, esse aqui também é um queijo bastante utilizado para fondis junto com o emmental. Então ele também é um queijo de origem suíça, fabricado com leite cru de vaca. Sua casca é dura e seca com uma cor de ferrugem aqui na extremidade. Na massa existem alguns furos, uma textura cremosa e um sabor frutado e adocicado. Pode fazer companhia a frutas, tábuas de queijo e a fondue. O queijo provolone, também bastante conhecido, né? É de origem italiana, produzido com leite de vaca, possui um sabor levemente picante, sua casca é dura, fina e um tom amarelo. Em provolones picantes são adicionados durante o processo de maturação o coalho de cabrito, que deixa o sabor mais forte e acelera o processo. Também utilizado em fondis, petiscos e para acompanhar massas. Aqui a gente tem um exemplo do provolone. Os ingredientes utilizados: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo e aroma natural de fumaça. Ele tem um cheiro, né, um sabor defumado. Então é feito um processo sintético, né, de defumação, onde é adicionado o aroma. Nem todos os produtos que são defumados, né, são realmente defumados com fumaça. Quando a gente chegar na unidade curricular de carnes, vocês vão ver melhor isso. Mas é utilizado aromas naturais, né, que dão essa característica. Então, na maioria das vezes, ele é produzido dessa forma, com esse formato, né, mais longo, não tão cilíndrico como os demais. O queijo roquefort. Aqui, gente, nós temos um exemplo muito parecido com o queijo gorgonzola, mas a diferença é que esse queijo, ele, além de ser originário da França, ele é produzido com leite de ovelha.
enquanto que o gorgonzola é produzido com leite de vaca. Então, aí nós já temos uma grande diferença no sabor desse produto. Ele é um queijo que vai ter um sabor mais encorpado e picante, né? Não possui casca. Suas veias são originadas do fungo Penicillium roquefort. O fungo utilizado é o mesmo. Pode ser consumido em pedaços com pão, molho, saladas, massas e acompanhado de nozes, por exemplo, né, ou castanhas. Então, aqui ele tem uma característica muito similar ao gorgonzola, mesmo fungo. O que muda é o tipo de leite, tá? Um exemplo, né, para quem já consumiu leite de cabra, por exemplo, e leite de vaca. Tem um gosto totalmente diferente. O leite de ovelha, eu nunca tomei, não sei exatamente o sabor, mas sabemos que é um sabor muito mais intenso do que o leite de vaca. E é o que dá característica para esse queijo aqui. O queijo parmesão, né, ele tem origem italiana, é feito do leite de vaca, é coletado após a ordenha e é parcialmente desnatado. Então, é retirado uma parte da gordura, né? A gente sabe que esse queijo ele é mais seco, tanto que é aquele que a gente comentou, que é vendido em pacotinhos no mercado, sem refrigeração, isso justamente por ele ser mais seco. Ele apresenta um sabor picante, numa textura levemente cristalizada, né? Uma casca dura e grossa. Sua cor é amarelo forte, pode ser servido em pedaços ou lascas para gratinar e ralado em molhos e massas. Tá? Então, tem-se a opção do queijo parmesão em peças inteiras, né? Além disso, também tem pedaços, né, cunhas que eles são vendidos, ou ainda o queijo ralado, que é o mais comum no parmesão, né? Algumas marcas têm um ralado fino, outras têm um ralado grosso, né? Mas todas são queijo parmesão. Então, ingredientes: leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento lácteo e conservadores, lisozima e natamicina. Aqui também são utilizados alguns conservadores, né? Justamente porque é um produto que levou aí fermento lácteo e coagulantes, e principalmente porque ele é um produto que vai ficar exposto em prateleiras, né? Não vai ser vendido refrigerado. O queijo cheddar, ele é de origem inglesa, né? O cheddar legítimo. Ele é produzido através do leite de vaca, porém também pode ser utilizado o leite de ovelha, de búfala, entre outros. É um queijo duro, mas ao mesmo tempo derrete na boca. Sua cor é amarelo suave e pode variar entre o marfim e laranja. Apresenta um aspecto de mármore e seu aroma pode lembrar nozes e maçã. E seu formato original é um formato de cunha. O diferencial no processo de fabricação desse queijo é a cura, que leva no mínimo 9 meses. Então aqui, gente, nós temos uma curiosidade. Esses dias eu comentei sobre isso. Aqui no Brasil, né, a gente tem o queijo sabor cheddar. Vejam que ele já traz esse nome, sabor cheddar. Não é o queijo cheddar, porque o queijo cheddar, ele é de origem inglesa, ele é legítimo da Inglaterra. Ele tem um diferencial que leva 9 meses para a produção, né? A cura dele, 9 meses. Veja, é muito tempo. Eu não sei dizer para vocês o preço desse queijo lá na Inglaterra, mas é um queijo muito caro. E aqui no Brasil, a gente tem um produto que leva esse nome, mas que tem um preço acessível, um pouco mais caro do que o queijo mussarela e o queijo prato, né? E aí, por isso que eu trouxe para vocês. Vejam como esse queijo é produzido. Aqui eu só trouxe os ingredientes, só para vocês terem uma ideia. Então, como não é um produto feito nas mesmas condições, não leva 9 meses para ser curado, ele recebe o nome sabor cheddar. Os ingredientes são mussarela, provolone, Minas padrão, prato, parmesão, coalho
que é o leite pasteurizado, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante e fermento lácteo, o corante natural de urucum, o conservador ácido sórbico ou anatamicina, manteiga, condimento preparado sabor cheddar. Esse sabor cheddar vai levar soro de leite em pó, queijo desidratado, amido de milho, açúcar, realçador de sabor, glutamato monossódico, aromatizantes naturais, idênticos aos naturais, sal, proteína vegetal hidrolisada, antiumectantes, dióxido de silício e páprica, amidos modificados e estabilizantes, né? Citrato de sódio, citrato de potássio, ortofosfato e conservador, que é o sorbato de potássio. Cansei de ler. Muitos ingredientes, muitos aditivos para chegar num sabor de cheddar, tá? Então, engana-se quem está comprando um queijo cheddar. A gente não teve nem acesso, provavelmente, ao queijo cheddar real, oficial, lá que ficou 9 meses curando. Eu não faço ideia, né, do sabor que ele tem, se é parecido com esse que a gente consome, porque aqui não tem processo nenhum nesse. É só a utilização de outros tipos e dão uma característica aí para esse sabor cheddar. Muitas vezes a gente pede pizza, né, com borda. Aí tem lá borda de catupiry, borda de cheddar, que é um creme. Dependendo da marca, gente, aquilo chega a ser tão laranja, que nem dá, porque parece um marca-texto a cor, né? E, além disso, a gente percebe muito a utilização do amido para engrossar aquela mistura. E não tem um sabor agradável, né? E que muitas vezes é comercializado e vendido como cheddar. Então, por isso é importante, né? Muitas vezes a gente lê os rótulos dos produtos para identificar o que a gente está consumindo. Às vezes você está pagando determinado valor por um produto e que você nem sabe o que realmente tem, né? Nesse caso aqui, só tem os outros queijos. Aí vai do gosto. Eu gosto desse sabor, mas vejam a diferença aqui para se obter um produto com essa característica, com essa cor, com esse sabor, quantos ingredientes, quantos aditivos foram utilizados, né? Enquanto que um outro queijo aqui, tem metade desses ingredientes. Não levam aromatizantes, não levam saborizantes, não precisa realçar sabor, é tudo muito natural, né? A questão do queijo cheddar já é bem diferente. Então fica aí uma dica, uma curiosidade para vocês sobre esse tipo de produto. Outro tipo de queijo que se tem é o camembert. O camembert é bem parecido com o queijo brie, que a gente viu antes. Ele tem origem francesa, sua produção é através do leite de vaca, né? A casca apresenta uma camada branca ou acinzentada de mofos selecionados. É bem aveludada, né? A gente consegue ver que tem uma textura, parece um veludo. Sua textura é macia e o sabor é levemente picante. O tempo ideal para consumo é a partir de 21 dias de maturação. Geralmente é servido em mesas com pães. Então vejam a cremosidade desse queijo aqui, gente. Uma marca que vende ele é o Poleng. O queijo cottage é de origem inglesa, né? Produzido através do leite de vaca também. É uma coalhada de queijo com um sabor suave, fresco e levemente ácido. Sua massa é de cor branca, textura grumosa, com queijo de baixas calorias. Pode ser utilizado em pães, saladas e é muito utilizado em dietas, né? Já que tem uma baixa caloria. Então, aqui a característica do queijo tipo cottage. Tem várias marcas, né, que comercializam. E o queijo prato, né, um queijo brasileiro, do sul de Minas. A produção é através do leite de vaca. A massa tem consistência firme, seu sabor é suave e amendoado, devido à sua facilidade em derreter. E é muito utilizado em sanduíches e lanches quentes,
Combina também com embutidos de carnes. Aqui, gente, o prato, ele derrete com facilidade, mas ele não forma aquele fio que o mussarela forma, porque o prato não passa por um processo de filagem, tá? E aí nós temos o exemplo aqui do queijo prato, ele é vendido fatiado, em peças inteiras também, né? Então, ele leva leite pasteurizado integral, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, coagulante, fermento e corante natural de urucum. O queijo prato, gente, se vocês olharem ele comparado com o queijo mussarela, ele é mais amarelinho, tá? A questão de gordura ali, de porcentagem de gordura, não vai mudar. É basicamente a mesma. A diferença é que nesse produto, no queijo prato, é feita a adição do corante para dar essa corzinha, né, mais amarelada. Mas isso não quer dizer que ele seja mais gorduroso. O queijo coalho é o queijo tradicional do Nordeste brasileiro, né? Ele é produzido através do leite cru. Sua massa é branca, pouco salgado e levemente ácido. Tem uma casca uniforme, a massa interna, né? Muito comercializado em espetos de madeira para serem assados como petiscos. Então, aqui a gente tem mais um produto que a Firmeza também produz. Queijo de coalho com palito. Então, os ingredientes: leite pasteurizado padronizado. Padronizado por quê? Porque tem uma quantidade de gordura que deve ser necessário aqui para a produção desse queijo. Cloreto de sódio, de cálcio, coagulante, conservadores, ácido sórbico e natamicina. Isso aqui é um queijo que, quando aquecido, né, quem já fez, percebe que ele fica mole, macio, para consumo quente, mas ele não fica derretendo, ele não forma fio também. Ele só fica bem macio e consegue ficar com uma textura aqui bem queimadinha, assim, bem saborosa. A ricota, de origem italiana, né, ela é produzida através do leite de vaca. Sua produção é através do soro de leite e apresenta um sabor levemente ácido, né? Entre suas características, uma boa ricota deve ser firme, não sólida e que derreta na boca. Pode ser utilizado no recheio de massas, em sobremesas, sanduíches e patês. A ricota, ela tem uma característica muito similar ao queijo Minas Frescal. Vocês já devem ter reparado. Só que a ricota dela é feita com soro de leite, em maior quantidade, né? Enquanto que o queijo Minas é feito sem o soro. A ricota leva leite pasteurizado desnatado, cloreto de sódio, acidulante, ácido lático e conservador, sorbato de potássio, porque também é um produto bastante úmido, né? A gente consegue cortar ela em fatias, mas é um produto que tem bastante umidade, tanto que dentro desse pacotinho aqui, quando a gente abre, é possível ver ali um pouco de líquido que soltou da ricota. Muito bem, gente. Então, aqui nós conseguimos visualizar uma porção de queijos, de tipos de queijos diferentes, com características específicas. É aquilo que eu falei para vocês. Depende aí da forma de produção, de ingredientes que são utilizados, que vão dar essas características para esses produtos em específico, tá? Deu para entender como é esse processo de elaboração de queijos? Vocês conseguiram? Vocês conseguem, nesse momento, assim, pensar na disciplina de leites e lembrar, imaginar como é feita a produção de queijo, a produção de iogurte, o creme de leite, a nata, que a gente comentou, a manteiga. Ficou claro isso para vocês? Como que tá isso? Me falem. Um de cada vez, por favor.
Ninguém, gente? Ninguém entendeu nada? Ninguém tem nada para falar? Na verdade, não é que a gente não tem entendido. Eu acho é que estamos tentando aqui colocar as coisas tudo no lugar para ver se dá para responder uma coisa mais certa para a senhora, mas é muita Gente, informação, vocês não professor. têm que responder isso para mim. Vocês têm que me dizer se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Porque as aulas estão Exatamente. passando, vocês não estão me fazendo perguntas, tá? O tempo está passando, e aí? Exatamente, ela perguntou se estamos entendendo. Talvez eu seja um pouco mais lenta para assimilar, para saber se estou entendendo ou não. Eu digo que eu entendo para mim, se for para colocar no caderno. Agora, para Aham. responder para a senhora, tenho dúvida, não tenho dúvida, durante ali a resposta dos questionamentos, daquelas atividades que a senhora passou, aí sim, com certeza, as perguntas vão surgir. As dúvidas, aliás. Sim. Gente, é importante que vocês consigam assimilar o que eu estou falando, né? Se tiverem dúvidas, vocês têm que perguntar. Mais alguém, gente, tem alguma coisa para falar? Entenderam? Conseguiram botar aí na cabeça de vocês mais ou menos como é a produção dos queijos, como funciona? Tá claro isso para vocês? Não tá? A produção em si, professora, eu entendi. Da forma que você explicou, tantos ingredientes, cada queijo, né, com as suas especialidades, né, cada um com, né, tem a sua diversidade na questão de curamento e dias. Essa parte sim ficou bem tranquilo. A única coisa que eu vou ter que estudar mesmo, para mim, né, eu vou ter que estudar mesmo, é diferenciar um do outro. Que nem você falou ali, tem as partes, né, onde um ali onde recebe micro-organismo, onde uns ficam mais tempo no curamento, outros que você tem que cuidar na elasticidade, nessas questões assim, eu acho que eu mesmo vou precisar estudar bastante para mim conseguir discernir um do outro. Sim, isso assim, ó, Laude, o que eu falo para vocês? São muitos queijos, então eu mesma não sei exatamente a característica de cada um deles. Isso é importante vocês saberem? Mas assim, o que é mais importante do que vocês saberem? Ah, o queijo Gouda é feito com tal leite, é usado tanto tempo que ele fica curando e assim por diante. O gorgonzola é isso, o roquefort é aquilo. Mais importante do que isso é vocês entenderem qual é a, 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 a função de cada ingrediente, tá? Que isso foi perguntas que já tiveram, acho que nas listas de vocês. Os principais defeitos, né, de uma forma geral, que podem acontecer nos queijos. No caso do mussarela, é um queijo específico que tem um processo de filagem, nenhum outro tem, então isso é importante vocês saberem. E o importante é, de modo geral, vocês entenderem o processamento dos queijos. Tem algumas informações que é muito difícil gravar, é impossível quase, não tem necessidade, tá? Mas agora, sim, o básico de uma produção de queijo, a gente tem que ter na nossa cabeça. E é isso que eu gostaria que vocês pensassem, se vocês entenderam. Não necessariamente para me dizer se um determinado queijo é feito com leite de vaca ou de ovelha, sabe? Se ele combina com carne ou com pão, sabe? Não exatamente isso. Isso é importante, mas não vem ao caso agora. O que vocês realmente precisam ter na cabeça de vocês é um processo de elaboração de queijo. Imaginar um fluxograma na cabeça de vocês com cada etapa que acontece, né? Saber por que é a adição do coalho, por que é a adição do fermento, por que é feito o corte, para que serve a dessoragem, por que foi adicionado o cloreto de cálcio, cloreto de sódio. Esse tipo de característica é o que realmente importa numa produção de queijo, por exemplo. Digamos que vocês fossem trabalhar com o queijo gorgonzola, que é aquele queijo verde, né, que tem o fungo verde.
Nesse caso, vocês teriam que se especializar e entender muito mais sobre o processo de proliferação desse fungo. Mas na nossa aula em específico, não tem como a gente entrar num assunto muito específico assim. A gente tem que entender o todo. E é isso que vocês precisam me dizer se vocês entenderam e se vocês realmente entenderam. Isso não serve só para queijo, isso serve lá para o iogurte, que tem suas características também, para o creme de leite, para nata, para manteiga. Mais para frente a gente vai ver o leite em pó, o doce de leite, o leite condensado. Então, é esse entendimento, de uma forma geral, né, o processo, se é que vocês entendem o que eu quero dizer. Sim, professora. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente quer fazer algum comentário? Ficou claro para você sobre esse processo dos queijos? Hein, prof. Oi. Ô, Wander, na verdade é assim, parece ser bem simples, só que na verdade é muito detalhe, muita informação, e daí tem de focar firme em cima, senão vai embananar tudo. Por isso que assim, gente, eu tô passando o conteúdo para vocês. Vocês vão ter que dar uma olhada no material, não é só agora largar ali e boa. Daí, lógico que vocês vão se embananar mesmo, porque é muita informação. Vocês têm outras informações de outras aulas também, de outros assuntos, né? E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. A gente já está indo para o final aí do nosso módulo de leites, vocês já têm uma avaliação. Já fizeram a atividade avaliativa dessa segunda parte do módulo, que foi sobre as fermentações. Essa semana em específico, a partir dessa semana, não sei se vocês visualizaram no calendário de vocês, nós temos 3 aulas de leites durante essa semana e as próximas, né? Seria a segunda, terça e quinta, se eu não me engano, que está lá no calendário. Então, gente, pensando nisso, nós também precisamos fazer uma aula presencial lá na unidade. Vocês têm uma pesquisa para responder lá novamente, assinar. Acho que a Elis comentou aquele dia que ela estava aqui. Então, nós temos ainda 2 semanas de aula, essa semana e mais 2. Na última semana já tem prova para vocês fazerem. Amanhã nós teríamos a aula de... Hoje é quarta. Né? Isso. Amanhã a gente teria a aula de segurança dos alimentos. Eu ia dar essa aula presencial, mas considerando o tipo de conteúdo, eu vou fazer o seguinte. Então, como nós temos aula, 3 aulas de leites essa semana, amanhã a gente vai ter aula de leites presencial lá na unidade, tá? E a aula de segurança a gente passa ela para sexta-feira. Pode ser para vocês assim? Na semana que vem, a gente vai ter aula segunda e terça de... A gente vê. A gente faz segunda, terça e quarta de leites, para ficar sempre o mesmo assunto. E aí, na quinta-feira, a gente faz a aula de segurança. Daí, a gente deixa a sexta-feira livre. Porque, se eu não me engano, no calendário de vocês, eu não tenho certeza se é a sexta que está livre ou se é a quarta. Então, só para finalizar isso, aí eu acho que a gente mantém segunda, terça e quarta leites e quinta-feira segurança, tá? Nessa semana especificamente a gente faz hoje leites, amanhã leites também e na sexta-feira segurança online. Pode ser assim para vocês, entenderam? Como funciona? Como vai funcionar? Pode ser? Pode, professora. Aí, gente, amanhã... E, prof? Amanhã que Por mim pode ser também. Amanhã que é dia 17, então a gente vai ter aula presencial de leites e nós vamos fazer uma atividade participativa lá na unidade, tá? Vocês vão fazer uma atividade durante a aula e aí vocês já vão me entregar.
né? Vocês já têm outras atividades. Daí, na semana que vem, provavelmente eu dou mais uma atividade para vocês e só na outra semana que vocês vão ter prova. Acredito que lá por segunda-feira, dia 28, tem avaliação. No dia 29, eu já entrego as notas. No dia 28 mesmo, eu já tento entregar as notas para vocês depois da prova. Se alguém precisar fazer recuperação da prova 1 ou da prova 2, já faz no dia 29. E no dia 30, o exame. Provavelmente, essa semana ali vai ser presencial, tá, gente? As provas presenciais. E aí, nessa mesma organização, vão ter as provas e os exames de segurança dos alimentos também, para quem pegar, né, exame. Prova presencial também. Provavelmente a prova de segurança vai ser uma semana antes, vai ser na semana que vem. Mas aí eu vou avisar vocês ainda, porque a gente tem um assunto para ver ainda sobre segurança dos alimentos, e aí eu converso com vocês melhor sobre isso na sexta-feira, tá? Deu para entender como vai ser? Professora, Sim, é a professora. Daia. Oi. No meu caso, eu tô com Covid, eu não vou poder ir na aula amanhã. A professora poderia me passar essas atividades para me mandar por e-mail? Sim, eu posso passar. Posso passar sim. Aí eu te passo as informações certinhas de como vai ser. Amanhã, provavelmente, eu faço isso. Ou antes ou depois da aula, tá? Daí eu te dou um prazo para você me entregar também. Tá bom, então, muito obrigada. De nada. Eu vou deixar o material, gente, da aula de amanhã disponível no Classroom, mas é um conteúdo que a gente vai ver presencial lá na unidade, tá? Então, quem quiser imprimir, quem quiser ter o material em mãos, é bom, porque vocês vão ter uma atividade baseada nisso. Mas também, se não tiver, não tem problema. Vocês vão conseguir acompanhar durante a aula lá, tá bom? Provavelmente a aula não leve até as 22h30, né? Provavelmente ela vai acabar um pouquinho antes. E a gente vai ter o cuidado de ir todo mundo de máscara, usar a máscara corretamente, usar álcool em gel, enfim, aquele protocolo que vocês já sabem. Se alguém tiver algum sintoma que seja específico de Covid, que entre em contato, né, com a coordenadora e justifique isso. Caso contrário, vão para a aula, viu? Não vão inventar aí nenhum sintoma, por favor. A casa da Daia é específico. Inclusive, Daia, como é que você tá? Tudo bem? Sim, prof, hoje aumentou um pouquinho mais a tosse, que eu já tinha, para mim já tinha passado a tosse. Hoje voltou de novo e eu senti um pouco de falta de ar durante o dia, assim, e queima bastante as vias respiratórias, sabe? E aí, se continuar mesmo, amanhã eu vou ter que ir para o hospital. Nossa, tomara que você melhore, Daia, meu Deus. Mais alguém da sua família também está? Então, a minha mãe, por enquanto, não teve nenhum sintomas, mas a minha irmã que teve contato comigo, sim, testou positivo e já está em isolamento também na casa dela. Hoje eu senti um pouco do gosto da comida e um pouco do cheiro, porque eu já estou desde domingo de noite sem sentir cheiro e sem sentir o gosto da comida, mas hoje, assim aos pouquinhos, assim, durante o dia, eu fui sentindo o gosto da comida e sentindo o cheiro de volta. Sim, ai, que bom. Nossa, tomara que melhore, então. Parece ser uns sintomas mais tranquilos, né, do que outras pessoas comentam. Sim, eu tive muita dor de cabeça mesmo. Inclusive, eu tomei 2 injeções bem fortes ontem lá no posto. E assim, passou. E hoje, durante o dia, deu aquela dorzinha de cabeça bem chata mesmo. Mas se eu continuar sentindo falta de ar, eu vou ter que procurar o hospital amanhã sem falta. Com certeza, meu Deus, se cuida. Tá bom, Ai, prof. gente, que coisa. Isso, Deus o livre, não passa, né? Meu Deus. Bom, então, gente, recado dado. Amanhã eu aguardo vocês lá na unidade. Quem tiver particularidades que não podem ir por algum motivo que seja justificável, entre em contato com a Elisângela e avisem ela. Lembrando que em algum outro momento, que se não for amanhã, vocês precisam passar na unidade
para responder aquela pesquisa do Sescope. É obrigatório aquilo lá, tá? Então, quem não for amanhã, vai ter que ir em outro dia. Daí, o caso da Daia é específico, ela está em isolamento, então vai ter um momento que ela vai poder fazer, essa pesquisa posterior a isso, tá? Mas os demais a gente tem que tirar foto amanhã também para mandar para eles, tá? É obrigatório isso. Certo, gente? Então, respondam as perguntas que eu passei, respondam no caderno. Se vocês tiverem dúvidas, me mandem mensagem que eu ajudo vocês. E amanhã a gente dá sequência no nosso conteúdo lá no Senai. Beleza? Sim, professora. Muito bem, então. Ok. Boa noite, bom descanso para vocês. Obrigada, igualmente. Obrigada. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Boa noite.